Nutri, pode comer doce todo dia? Sejam muito bem-vindos. Aqui no canal vamos desmistificar muitos assuntos em relação à nutrição para você. E hoje nós vamos falar se realmente podemos comer doce todos os dias ou não. A minha resposta para tudo é: depende do contexto. Depende realmente se isso é um desafio para você, porque se é, a gente precisa tratar, não dá para liberar assim por liberar. Mas na maioria dos casos, pessoas que não têm desafios com os doces, sim, tem como super encaixar doce, uma porção, né, por dia, e eu vou te ensinar como fazer isso. Primeiro, vamos começar sobre isso que eu falei. Se você tem desafio com o doce, aprenda a lidar com ele primeiro. Então, por muito tempo, eu tive muito desafio com doces e eu tracei várias estratégias e a partir delas também eu fui encorajando os meus pacientes a fazer isso também. Então, uma dessas estratégias eu vou definir alguns dias da semana que eu vou consumir doce. Então, na época eu tinha definido de quarta e sábado, alguma coisa assim. E nisso eu consumia uma porção depois do almoço, porque depois do almoço não impacta tanto sua glicemia, né? É uma refeição mais completa e tal. Então é diferente de quando você consome em jejum. E nisso eu comecei a diminuir no meu paladar essa necessidade por doce. Eu precisava realmente de um detox de doce, né? Eu não gosto muito dessa palavra, mas essa é a verdade. Eu precisava entender que eu não precisava de fato daquilo, que eu até podia, mas eu não precisava. Essa foi uma das estratégias, deu mais ou menos certo em relação ao paladar. E uma que eu gostei muito também foi chocolate 70%, porque ele me dava um pouco mais de saciedade e eu não gostava tanto assim do 70%, então eu não ia ficar com vontade de comer a barra toda. Terceira e última estratégia, a que deu muito certo, é comprar porções menores, né? Então, uma paçoca, um chocolate pequeno, porque acabou. E é isso. Eu não vou depois gastar dinheiro com isso, eu não vou realmente comer o meu de amanhã pequenininho. Então, é uma estratégia que deu muito certo. E ontem, inclusive, eu tava conversando com uma paciente e eu fiquei, nossa, eu acho que hoje em dia eu até consigo comprar uma barra e não comer ela toda, porque eu desenvolvi um autocontrole muito bom. E não foi só o chocolate em si, né? A gente não tem que olhar só pra ele, mas as outras refeições foram tão bem feitas que na hora de comer o chocolate, eu não quero me matar de comer chocolate. Uma coisa muito boa também é se você gosta muito de doce, né? Você colocar whey à tarde com fruta. Então tem vários sabores de whey doces, né? Então, de brigadeiro, de sorvete de creme. Então tem muitos sabores muito bons. Então por muito tempo isso me ajudou também. E vamos lá, como consumir, né? Todos os dias. Já falei aqui, mas é limitar a uma porção, né? No rótulo vai ter lá o que equivale a uma porção, seja 3 quadradinhos, seja uma unidade, se a embalagem for pequena, e aí você consome uma porção, ou é um brigadeiro, ou uma paçoca, como eu falei, ou até mesmo uma colher de doce de leite, né, ou de Nutella. Eu não gosto muito, particularmente, de comprar, né, um pote de Nutella, porque eu acho muito mais tentador. Então, reconhecer também quais são os seus limites, para que você tenha autocontrole de fato. Então, se você tem um desafio em uma área, não dá para você falar: isso aí é falta de autocontrole, pode comprar. Não, gente, se você tem um desafio com tal área, repito, evita, porque pensa, você tem aquela tentação e você vai ficar olhando para ela, você vai ter em casa, então não faz sentido. Eu sempre falo sobre evitar poluidores dentro da nossa casa, então eu não vou ficar comprando, eu nem gosto tanto, né? Porque quando o seu nível de consciência aumenta sobre determinado assunto, você evita tais coisas. Então, eu nem gosto, assim, que tenha na minha rotina salgadinho, bolachas e tal, mas eu evito, porque pensa, se um dia tá muito corrido, eu até tenho opções práticas, mas quanto mais fome eu sinto, mais eu quero alimentos palatáveis. Então, haverá um risco de eu querer aquele salgadinho, aquela bolacha, mesmo sabendo que não é saudável, mesmo eu não gostando tanto, mas pode ser que aconteça, então eu evito de comprar. Resumindo, uma porção por dia, super liberado. Caso você não tenha um desafio com essa área, caso você não esteja também em um cenário, né, de diabetes, pré-diabetes. Então, a gente sempre precisa analisar o contexto. E última estratégia e dica, só para quem realmente ficou até aqui. Em dias desafiadores, como TPM, eventos, aniversários, a gente tende, às vezes, a provar mais que uma porção de doces, né? Eu tô num aniversário, raramente eu vou comer um brigadeiro só.
mas isso pode acontecer, óbvio, mas qual é a estratégia que eu dou também, né? Não é pra fazer disso um hábito, tá? É uma estratégia. Então, ficar até 3 porções, né, naquele dia. Então, eu vou comer 2 brigadeiros e um pedaço de bolo. Ou eu vou comer 3 brigadeiros. Ou naquele dia da TPM, eu vou comer até 3 fileirinhas de chocolate, né? Dependendo se uma fileira for uma porção. Então, dependendo se uma fileira é uma porção, naquele dia eu vou consumir até 3. Misturar com frutas também, para aumentar o volume. Então, essa é uma estratégia também para reduzir danos e não para fazer disso hábito diário, tá, gente? Pelo amor de Deus. Se eu conseguir te ajudar nesse vídeo de alguma forma, comenta para eu saber. Se inscreve no canal, porque toda quinta-feira, 6 horas, a gente libera vídeos aqui desmistificando realmente a nutrição para você. E até o próximo vídeo. Deus abençoe!